novas sandálias pra suportar o id, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Quem vai? Quem vai? E eu me desci.
Aleluias. Saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu te convido a ficar de pé nessa manhã. Vamos estar louvando, exaltando o Senhor. Mas antes de abrirmos nossas Bíblias, eu te convido a abrir os seus braços, o máximo que você puder. Como a gente não pode pegar na mão do nosso irmão, como a gente não pode abraçar, para abrir seus braços. E agora se abracem. Esse é o nosso abraço que deixamos nesta manhã. Tenho certeza que seu irmão falou com você, deu a paz do Senhor, mas não pode pegar, né? Então, esse é o nosso abraço nesta manhã, amém? Sintam-se abraçados. Vamos estar abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Lucas 10, versículo 38. Evangelho de Lucas, versículo 38. Lucas 10, versículo 38. Amém? Glória seja dada ao Senhor nesta manhã. Evangelho de Lucas 10, versículo 38, que nos diz o seguinte: Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus. Só em você estar aqui nessa manhã, só você que está em casa, ter dado essa opção de estar nos acompanhando através dessa live, você já escolheu a melhor parte. Você deixou seus afazeres. Domingo é um dia que a gente gosta de se organizar, colocar as coisas em ordem, mas porém você escolheu a melhor parte, de priorizar a presença do Senhor, de tirar esse tempo e de priorizar esse tempo para o Senhor, amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos concede diante da tua presença. Muito obrigada, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer por mais uma oportunidade de vida. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede na tua presença. Deus, muito obrigado por escolher te servir, por escolher, Senhor, adorar esse Deus que reina e que vive para todo sempre. Te entregamos, Senhor, a direção deste culto, que a tua presença venha reinar neste lugar. Fala conosco, preenche os nossos corações. Perdoa, Pai, as nossas falhas, as nossas iniquidades, Senhor, porque somos seres falhos, mas a tua graça sempre nos alcança, ó Pai. Te louvamos, te entregamos este culto abençoado, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, declare que Ele tem liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, você é livre para adorar nesta manhã. Tens liberdade aqui.
declarar que o teu coração é templo do Espírito Santo. Já que você escolheu a melhor parte nessa manhã, declare que o Senhor ele tem liberdade para habitar no teu coração e fazer morada eterna. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Fala, Senhor, eu sou tua casa. Sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Começa a pedir para o Senhor tirar tudo que não agrada a Ele do teu coração, da tua vida, para que este templo que é você, essa casa que é você, seja a morada do Senhor. Aleluias. Aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu de lugar. Esse é o momento de se render no Pai. Começar a pedir ao Senhor, me perdoa, Pai, por todas as minhas falhas, por todas as minhas imperfeições, Senhor, porque Tu és completo. Se derrame na presença do Senhor. Ele está te dando essa oportunidade nessa manhã, meu querido. É uma oportunidade de estar na presença do Pai, exaltando o nome dEle. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Se derrame na presença do Pai. O teu perdão é completo, é a tua oportunidade, o fôlego de vida que Ele te deu nessa manhã. Declara Ele sara minha alma, e cuida da tua vida. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, Senhor. Eu sou tua casa, tua
Deus. Aleluias. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do teu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobra de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Enquanto estivermos louvando essa canção, os irmãos podem estar recolhendo os dízimos e as ofertas, amém? Glória a Deus. Assim como você nesta manhã escolheu a melhor parte, declare para o Senhor que a presença do Senhor é a sua prioridade. Pode faltar tudo, dinheiro, riqueza, amigo, isso é tudo passageiro, mas o que importa realmente é a presença do Senhor nesta manhã para toda a sua vida, amém? Glória a Deus. Aleluia. Entre no quarto.
feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe do remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe do remédio pra curar toda a ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o meu desejo. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus.
subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza, na santidade. Te dou meu louvor e seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Santo, Santo, te dou meu louvor e seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor e seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer por mais este momento na tua presença. Que assim como os louvores falou grandemente aos nossos corações, continua ministrando, Senhor, aos nossos corações através da palavra. Que ela venha a ser espada de dois gumes para as nossas vidas, Senhor. Fala conosco, te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós queremos estar assim dizendo para os visitantes nessa manhã, para que os senhores, senhoras, jovens sejam bem-vindos a este lugar, estejam à vontade, porque aqui nós cultuamos ao nome do nosso Deus, que é Criador dos céus e Criador da terra. Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, nessa manhã, a palavra que nós trouxemos, na verdade, será uma reprodução do estudo que nós tivemos na terça à noite. Um estudo importante, maravilhoso, dado pelo nosso irmão professor Raildo. E eu achei por bem nós trazermos essa mesma palavra nesta manhã, para que possamos nos deliciar mais ainda do conhecimento da palavra do nosso Deus. Amém? Eu sei que Deus é aquele que fala, né, ainda que em uma mesma palavra, de uma forma diferente, e temos a certeza de que Ele fará isso também nesta manhã. Portanto, eu os convido para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1 e versículo 8. E depois também estaremos meditando em Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 49.
eu oriento os irmãos depois permanecerem com suas Bíblias abertas, pois certamente nós a utilizaremos bastante nesta manhã no nome de Jesus. Enquanto os irmãos também estão aí abrindo, eu gostaria de estar assim incentivando a igreja adiante do quadro vivenciado por todos nós, que possamos aproveitar esse momento que o Senhor nos disponibiliza em estarmos no culto adorando o nosso Deus. Se utilize disso. Lamentavelmente, como todos sabem, nós temos que no domingo à noite fazer uma lista por não comportarmos todos os membros da igreja apenas num culto, mas como os demais cultos estão livres, abertos, para que os irmãos possam vir adorar o nosso Deus, então se esforcem, façam isso, porque nós percebemos o quanto esse momento é importante para as nossas vidas espirituais, visto que alguns meses anteriores nós não estávamos tendo esta possibilidade. Então, utilize, usufrua deste privilégio que o Senhor nos dá. Então, Marcos capítulo de número 1 e versículo de número 8, que nos diz: eu em verdade tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Agora Lucas 24, versículo de número 49, que nos diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Oremos, nosso Deus, mais uma vez, pela sua palavra neste momento. Santíssimo Deus, eterno e bendito Pai, queremos mais uma vez rendermos graças, louvores e adoração ao Teu nome, Senhor. Queremos sermos gratos a Ti por este privilégio de nesta manhã estarmos aqui reunidos nesse templo para manifestarmos mais uma vez a nossa adoração ao Senhor. Pedimos, meu Deus, a Tua misericórdia e o Teu perdão por sabermos, ó Deus, da nossa condição pecaminosa e entendermos, ó Deus, que não somos perfeitos, mas que necessitamos do Senhor, da Tua misericórdia e do Teu perdão, ó Pai. Deus, nós queremos orar nesta manhã, orarmos pela Tua palavra, que certamente falará conosco mais uma vez. Ó Deus, que em nome de Jesus, os nossos corações estejam abertos, meu Senhor, para que possamos entender a Tua palavra, guardarmos a Tua palavra e, ó Deus, sermos enchidos com Teu Espírito Santo todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Neutraliza, Deus, toda e qualquer ação e intenção vinda do nosso adversário. Que o Teu Espírito somente tenha liberdade, meu Senhor, para atuar e manifestar a Tua vontade sobre nós, em nome de Jesus. Aleluias. Então, como eu já vos disse, que nesta manhã a palavra será uma reprodução do que nós aprendemos na terça-feira
passada aqui à noite, o tema da ministração nessa manhã é o mesmo tema do estudo que fala sobre o Espírito derramado sobre a igreja. Nós notamos que João falou sobre esse derramamento. Jesus Cristo, por sua vez, confirma sobre este fato. E temos também o apóstolo Pedro, no episódio do derramamento, ele falando acerca de que aquele evento que estava acontecendo foi algo profetizado e que está descrito lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, em que o profeta Joel, ele diz: derramarei do meu espírito sobre as vossas carnes, os vossos jovens, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões. O autor desse estudo da palavra de Deus, que é o pastor Marcos Elias da Silva, ele quis então, com esse estudo, amados, ele quis mostrar para a igreja do Senhor quais foram os benefícios que o derramamento do Espírito de Deus trouxe sobre a igreja do Senhor. E ele então aborda sobre o contexto religioso e o contexto histórico daquela época. Ele fala sobre o judaísmo como a principal religião dos judeus naquele tempo. Só que esta religião vinha com alguns problemas, como o fato de o rigor na lei, as tradições dos homens, os costumes da religiosidade, e também ele fala sobre uma religião que dava muito mais importância à aparência do que de fato a uma vida com o nosso Deus. Então essa religião, que era a principal dos judeus, tinha enraizado nessa religião essas problemáticas. E ele fala então que o derramamento do Espírito de Deus sobre a sua igreja trouxe como benefício a quebra dessas questões que não eram coisas que contribuíam no serviço do ser humano ao nosso Deus. E nós podemos ver isso de uma forma ainda muito mais nítida na própria palavra de Deus, em que alguns momentos tanto o Senhor Jesus quanto os seus apóstolos, eles então debateram e falaram sobre esse tipo de conduta que havia na religião judaica. E nós podemos perceber isso quando nós encontramos lá em Atos, capítulo de número 15 e versículo de número 1, que nos diz: então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Então naquele tempo, alguns irmãos que já haviam se convertido ao cristianismo, que haviam crido na pessoa de Cristo Jesus, lamentavelmente, eles ainda carregavam em suas vidas algumas práticas do judaísmo,
e nós podemos ver nitidamente que esses irmãos, por carregarem ainda alguns comportamentos do judaísmo, eles acreditavam que mesmo recebendo Cristo Jesus, seria necessário os irmãos ainda manterem alguns costumes, alguns ensinamentos, algumas práticas do Velho Testamento e da tradição judaica, como a circuncisão. Eles entendiam que mesmo recebendo Jesus, ainda era necessário circuncidar, para que então, de fato, os irmãos pudessem serem salvos em Cristo Jesus. E porque os discípulos, eles discordavam disso? Eles discordavam disso porque quando alguém ensina coisas como essas, eles anulam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que foi o sacrifício de Cristo na cruz que nos deu a salvação eterna. Então a gente percebe essa prática, essa tradição religiosa ainda continuando na vida de alguns. Mas a vida do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, fez com que a igreja percebesse, entendesse que não haveria mais necessidade de continuarmos em tradições religiosas como essas. Então a igreja, ela com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é que nos dá um entendimento claro da sua palavra e nos faz compreender que determinados comportamentos religiosos, apenas religiosos, que não tem nada a ver de fato com a Bíblia Sagrada, nós deveremos deixar de lado. Imagine que, de repente, a igreja de hoje, a atual, dissesse que seria necessário para nós sermos salvos em Cristo Jesus, deveríamos, como muitos defendem aí, o crente não pode andar de short, a mulher não pode vestir uma calça, coisas que se tratam de usos e costumes, e que na verdade alguns, infelizmente, têm colocado coisas como essas, são tradições religiosas, podemos assim dizer, como um fator que nos leva à salvação em Deus. Seria também, como naqueles dias, um absurdo nós aceitarmos tradições religiosas como essa, quando na verdade o que nos dá a salvação em Cristo Jesus é justamente o sacrifício dele na cruz do Calvário. Então existia nessa religião principal essas problemáticas, essas situações, e o derramamento do Espírito de Deus, irmãos, porque o Espírito de Deus é aquele Espírito, é aquela pessoa que nos dá direção, que nos ensina, que nos dá esclarecimento, que traz luz à nossa mente, ao nosso coração, acerca da palavra do nosso Deus. Nós podemos também observar em Marcos capítulo 7, versículo de número 3. A Bíblia nos diz: porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então,
havia também essa questão dos costumes enraizados dentro da religião judaica. Todas essas coisas eram colocados para as pessoas daqueles que viviam nessa religião como um ponto importante para a salvação no Senhor. E é justamente a presença de Cristo, a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, que nos dá o entendimento de que coisas como essa não seriam mais necessárias. Tradições e costumes religiosos que nada tem a ver com o evangelho puro, com a essência da palavra de Deus. Imagine que se o fato de nós termos feito mudanças por conta dessa pandemia que estamos enfrentando, como a mudança de optarmos em darmos os estudos bíblicos na terça-noite, para realizarmos cultos na manhã, proporcionando assim à igreja a vir aos cultos, para que todos então possam cultuar o nosso Deus. Imagine que essa mudança, que é apenas um costume, alguns irmãos sentissem inflamados, sentissem-se prejudicados, ou até mesmo visse como um absurdo, ou como um pecado que estivéssemos cometendo, porque nós mudamos a escola bíblica por conta dessa situação para terça de noite. Imagine se alguns entendessem que havíamos pecado por conta disso, quando na verdade isso é apenas uma tradição. A Bíblia, como evangelho, em nenhum momento diz que isso é uma doutrina bíblica. Olha, vocês têm que fazer escola bíblica no domingo pela manhã. Se fizer um outro dia, vocês estarão pecando, vocês estarão fora da direção de Cristo. Isso é apenas uma tradição humana, uma tradição. Claro que nem toda tradição é pecado, nem toda tradição é errada, e nós vemos o lado bom disso, de podermos aprender da palavra de Deus em um domingo pela manhã. Não há pecado nenhum também se continuarmos, se fizermos isso, mas termos isso como um absurdo e entender que chega a ser pecado o fato de nós termos mudado isso, isso sim é uma tradição que está associada à religiosidade e não ao evangelho. A essência do evangelho, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que traz luz, o evangelho que nos aproxima de Deus. E aí, amados, é importante falarmos sobre isso, porque se nós não acordarmos, se nós não permitirmos que esse derramamento que houve sobre a igreja, do Espírito de Deus, ele flua de tal forma em nossas vidas, a nos dar esse entendimento e a nos fazer desligar de coisas como essa, como se fizesse parte da vida de intimidade com nosso Deus, nós poderemos incorrer em erros que aquelas pessoas estavam também praticando lá no passado. Nós temos que ter muito cuidado com coisas como essas, para não estarmos vivendo em tradições humanas, costumes religiosos e acharmos que isso é evangelho. Não, isso não é evangelho. O evangelho não se trata disso. E foi justamente esse derramamento é que nos possibilitou a enxergar tudo isso. São os benefícios que o derramamento do Espírito de Deus
trouxe sobre as nossas vidas. Vamos ver também João, capítulo de número 8, versículo de número 5. Aleluias. Em que a religião judaica, naquelas problemáticas nós falamos de tradições religiosas, enraizado nisso, em costumes humanos e também no rigor da lei, o que nós vamos ver agora, João 8:5. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A religião judaica, ela era rigorosa na lei. E por esse rigor, a gente vê aí um fato, um episódio que acontecera no tempo de Jesus, em que os fariseus, um outro grupo religioso, que também era associado ao judaísmo, eles então pegam uma mulher no ato de adultério e conduzem essa mulher até a presença de Cristo. E eles fazem menção da lei. Olha, Senhor, a lei de Moisés, ela diz que tais atos, que tais mulheres, pegadas em tais situações, elas deverão ser apedrejadas. E tu, Jesus, o que dizes sobre isso? A gente sabe que nesse acontecimento a Bíblia descreve que havia uma intenção por trás desse comportamento dos fariseus. É que eles queriam, na verdade, pegar Jesus. Eles queriam fazer com que Jesus entrasse em contradição no que ele pregava. Rigor da lei. E nós falamos sobre isso no estudo de terça-feira também. E temos que ter cuidado com isso, querido. Porque a gente percebe claramente que neste fato em que a mulher foi pegada ali no adultério e foi trazida para Cristo, a gente percebe ali o encontro da lei com a graça. A lei dizia que deveria matar, a lei dizia que deveria apedrejar, mas a graça apresentada por Cristo dizia que ele deveria perdoar, dizia que ele deveria dar mais uma chance. Claro que orientando aquela mulher que não praticasse mais aquele ato, que ela estava sendo perdoada, mas que não deveria mais manter-se na prática daquele pecado. É um encontro da graça com a lei, da lei com a graça. Porque nesse estudo o autor fala sobre a transição, que é essa passagem da lei para a graça, queridos. E muitas vezes, se não tivermos apercebidos também, poderemos ainda, como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, estarmos ainda com alguns rudimentos, com alguns comportamentos também do rigor da lei. Então hoje, com a morada do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, hoje com a presença real do Espírito de Deus sobre nós, com essa morada do Espírito de Deus, nós devemos entender que nós vivemos na graça. E viver na graça muitas vezes é ter misericórdia, é olharmos para os outros, entendermos que não somos melhores em nada, e que devemos sempre estarmos dispostos a perdoar o irmão, a irmã, pelos erros que ele ou que ela possam ter cometidos. Nós temos que ver nesses irmãos a nossa própria pessoa. Assim como aquele irmão e aquela irmã falhou, ainda que eu não cometa o mesmo erro que ele ou que ela, mas eu poderei cometer outros erros. Portanto, eu preciso abraçar esse irmão e essa irmã,
deixar claro para ele e para ela de que o pecado, ele não é agradável, de que o pecado não é coisa boa para se praticar, mas fazê-lo entender que mesmo ele pecando, eu o amo, eu o perdoo, eu estou ao seu lado, eu estou aqui para poder ajudá-lo. E foi isso que Jesus fez. Quando os fariseus, no rigor da lei, quiseram fazer com que Jesus cometesse um erro, Jesus então faz cair por terra todas essas práticas. E entendendo que com a graça, com a sua vinda a este mundo, nós deveríamos ter um comportamento diferente do que tínhamos antes. E esse derramamento do Espírito de Deus nos auxiliou perfeitamente nisso. A presença desse Espírito, irmãos, que está na minha vida, na tua vida, nós precisamos, em nome de Jesus, saber nos utilizar dessa dádiva que Deus nos deu, que é a presença do seu Espírito, a permanência do seu Espírito em nós, para então praticarmos aquilo que é correto. Cadê os teus acusadores? Senhor, nenhum deles permaneceram. Eu também não te condeno. Vás e não peques mais. Aleluia! Glória a Deus! Então não faça como os antigos. Não viva ainda o velho homem, a velha mulher, mas com o Espírito de Deus que está sobre você, procure viver hoje a palavra de Deus. Procure viver hoje os ensinamentos do nosso Deus e a usar de misericórdia com o nosso semelhante. Também em Mateus capítulo 6, versículo de número 5, falando sobre a aparência, era uma religião que dava importância muito mais à aparência do que de fato a uma vida íntegra com o nosso Deus. Mateus capítulo 6, versículo 5: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A presença do Espírito de Deus, irmãos, nos fez entender que no nosso serviço a Deus, a coisa precisa ser levada realmente com autenticidade, com transparência, com clareza, com verdade. Jesus Cristo, Ele diz para aquela mulher samaritana, porque o nosso Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. O Espírito de Deus nos faz entender que nós não podemos viver uma vida de aparência, mas que devemos sermos sinceros no nosso serviço a Deus. Aquilo que apresentamos sermos aqui no meio dos irmãos, devemos também ser em qualquer lugar que estejamos. É preciso que haja sinceridade por parte de nós. Ainda que alguém não nos veja, ainda que estejamos em lugares completamente isolados,
em outros estados, em outros países, em outras cidades, em outro ambiente, nós precisamos sermos íntegros e jamais vivermos de aparência, porque o Espírito de Deus, essa presença do Espírito de Deus, Ele nos trouxe benefícios como esse, de que não podemos cometer esses erros. Então, cuidado como está sendo o nosso comportamento no nosso ambiente de trabalho. Cuidado como nós estamos nos conduzindo no meio da nossa vizinhança, na escola, no nosso trabalho, quando nós viajamos para fora. Porque os olhos do Senhor, irmãos, Ele está por todos os lugares. Ele sabe do que nós fazemos e praticamos, mas Ele quer que haja sinceridade em nós. E Ele nos deu do seu Espírito, para que o seu Espírito nos ajudasse nesse processo tão difícil, que é vivermos não de aparência, mas com sinceridade. Então o pastor, ele falou sobre o contexto religioso e o contexto histórico daquela época. Esse era o contexto histórico e religioso. O judaísmo, uma religião que estava completamente distanciada do evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. E a igreja atual, ela precisa, em nome de Jesus Cristo, não cometer tais falhas e tais erros. Nós precisamos, principalmente na condição de líderes espirituais, ensinar o evangelho na sua essência. Nós devemos praticar aquilo que a palavra nos ensina e não aquilo que a palavra não nos ensina. Nós devemos ter um cuidado para não estarmos confundindo tradições, organizações, pensamentos, ideias, filosofias, como se fosse o evangelho. A gente precisa, como líder, ter domínio sobre isso, para não entrarmos nos mesmos erros que aqueles líderes religiosos praticavam, achando ele serem evangelho, serem palavra de Deus. E eu confesso para os irmãos que tem havido um esforço muito grande por minha parte em relação a isso. Eu tenho procurado ensinar a igreja dentro da palavra de Deus, porque caso alguém confronte algo que está sendo ensinado, caso alguém queira viver uma vida diferente do que está sendo ensinado, quando eu for questionado, eu terei como defesa e como base a palavra de Deus, e não aquilo que eu penso, que eu acho e que eu tenho como verdade, mas a palavra de Deus, ela deve permanecer, subsistir neste momento. Então eu quero me esforçar e pedir a misericórdia de Deus, para que os senhores e as senhoras possam sempre ter essência do evangelho aqui neste lugar. Já comentei por diversas vezes em que uma certa feita, uma das irmãs
questionando acerca da doutrina que para ela aqui não tinha, e chamou minha atenção nesse questionamento dela, porque fiquei preocupado se de repente a gente estava vacilando quanto às doutrinas bíblicas. E eu então a indaguei acerca dessa doutrina que ela achava que aqui no nosso meio nós não praticávamos. E a suposta doutrina que ela entendia que nós não praticávamos era o fato de não colocar como regra aqui justamente a questão de usos e costumes. Porque aqui não tem a disciplina, a doutrina de que a mulher não pode usar argola, usar brinco, ou usar batom, ou isso e aquilo. Mas ela falava sobre isso, questionando como se estivéssemos errados por não praticarmos isso. E eu esclareci para essa irmã naquele momento de que isso se tratava não de doutrina bíblica, mas que isso se tratava de tradições humanas, de usos e costumes, e que, portanto, se tratando disso, eu, como pastor que prezo pela essência do Evangelho, eu jamais poderia colocar isso como doutrina dentro da igreja, porque se eu fizesse isso, eu estaria violando a palavra de Deus. E, portanto, cabia a cada um de nós que temos esse Espírito de Deus, que foi derramado lá no Pentecostes sobre a igreja do Senhor, fazermos reflexões, revisões sobre nossa vida e entendermos se determinados comportamentos nossos de fato eram comportamentos que se cabia dentro da vida de uma pessoa que dizia servir ao Senhor. Mas isso não era papel do pastor. Isso não era papel do pastor. Você quer ver uma outra coisa que eu sinceramente não compreendo por determinados líderes, mas respeito, mas jamais irei fazer isso aqui neste lugar. Eu percebo alguns líderes lamentavelmente impedindo alguns de tomarem a Santa Ceia do Senhor, quando na verdade nenhum líder tem essa autoridade. Podemos sim, como líderes espirituais, orientarmos alguém por entendermos que não está na condição da prática da Santa Ceia, orientá-lo que é importante que ele ou que ela reveja a sua vida, para que então possa estar na condição de poder ceiar. Mas impedir a pessoa, eu não tenho essa autoridade, porque a Bíblia Sagrada, ela me diz o seguinte: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Esse exame não é de líder, esse exame não é de pastor, não é de pastora. Esse exame, a Bíblia diz que se trata da própria pessoa, em examinar a sua própria vida. E tome deste cálice, coma desta ceia, deste pão. Então são coisas como essa que, se nós não tivermos cuidados, estaremos também nessa prática de tradição, de costumes que são puramente religiosos e não bíblicos, e não evangelho. Então eu procuro me pautar na palavra de Deus, no evangelho do Senhor. Ele também aborda o contexto espiritual. E nesse contexto espiritual, o pastor Marcos Elias da Silva, ele fala sobre
a forma como esse Espírito, antes de ser derramado na igreja, como ele atuava no passado. E a gente sabe que a atuação desse mesmo Espírito, que não era ainda derramado, era uma atuação dentro do propósito de Deus. Deus tinha um propósito para a realização de tal obra. Ele então levantava um irmão, um sacerdote, um rei, um profeta, e então o Espírito dele atuava sobre a vida daquele ser para a realização de determinada obra. Mas não era algo permanente, era algo provisório, era algo proposital. Mas ele também diz, dentro desse contexto espiritual, que com o derramamento do Espírito de Deus, a coisa não mais procedia dessa maneira, mas o derramamento do Espírito de Deus nos deu a possibilidade desse Espírito permanecer sobre a nossa vida enquanto aqui na terra nós estivermos. Aleluias! E se nós formos lá em João capítulo 14, versículo 17, nós encontraremos na palavra de Deus a seguinte coisa: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluias! O Espírito de Deus é privilégio da igreja do Senhor, irmãos. Nós precisamos entender essa exclusividade que somente a igreja de Cristo possui, que é a morada do Espírito de Deus em nós. Há algo divino da parte de Deus, há algo extraordinário da parte de Deus morando em nós permanentemente. Aleluias! Dentre os benefícios desse derramamento é a permanência do Espírito de Deus em cada um de nós. Devemos nos alegrar com isso, devemos nos regozijar com isso. Oh Deus, o teu Espírito faz morada em nós. Mas Cristo também fala algo muito interessante nesse versículo. Ele diz que isso é exclusividade da igreja. Somente a igreja possui o Espírito de Deus, porque a igreja conhece o Espírito de Deus. Mas o mundo, eles não têm esse benefício, porque o mundo não conhece a Deus, porque o mundo está separado de Deus. E aí é só a igreja do Senhor que conhece o Espírito de Deus e que tem a morada do Espírito de Deus. Não é quem faz parte da Quarta Igreja Batista Belém, não é quem faz parte das outras denominações. O requisito não é esse. O requisito é: a igreja do Senhor possui o Espírito de Deus. E o questionamento que devemos fazer é: se não é o fato de eu ser membro da Quarta Igreja que me dá essa possibilidade, ainda que eu faça parte daqui, eu estou como igreja do Senhor? Eu sou igreja de Cristo? Ou só eu só estou fazendo parte de uma instituição? Ou só estou levando uma nomenclatura como evangélico?
devemos nos apropriar dessa exclusividade, desse ato de bondade e de dádiva de Deus em nos dar o seu Espírito Santo. O derramamento já aconteceu. E o Espírito de Deus hoje faz morada em nós. E aí, irmãos, será que o fato daqueles que já não têm mais a alegria de cultuar a Deus junto com os irmãos não se dá por conta desse Espírito não estar nele ou nela? O fato de alguns continuarem na sua vida promíscua, pecaminosa, não está associada com o fato de que esse Espírito ainda não faz morada nele ou nela. A igreja precisa analisar isso. Aqueles que se acham igreja precisam analisar isso. O que nos dá a salvação em Cristo Jesus é o sacrifício do Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluias! Mas Jesus disse que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Se esse fruto é bom, tenha certeza de que a árvore também é boa. Mas se o fruto ele for ruim, a árvore também ela é ruim. O meu e o seu comportamento, as minhas e as suas ações podem demonstrar se esse Espírito está em nossa vida ou não. O derramamento do Espírito de Deus nos trouxe o benefício do Espírito morar em nós. Aleluias. Glória a Deus. E fazendo ainda menção da morada do Espírito de Deus, uma coisa que me chama a atenção na vida de Daniel, profeta, é que aquele homem era usadíssimo pelo Senhor. E a Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. O Espírito de Deus. A atuação do Espírito de Deus sobre a vida de Daniel levava Daniel a ser um homem fiel a Deus, mesmo num país distante, idólatra. A atuação do Espírito de Deus sobre a vida de Daniel fazia com que ele conhecesse coisas que estavam ligadas apenas no reino espiritual, nenhum homem compreendia. O Espírito que atuava na vida de Daniel fez com que ele crescesse no reino idólatra, no reino distante da sua terra, porque o Espírito de Deus estava sobre Daniel. Irmãos, se nós temos a morada do Espírito de Deus, o que é que está acontecendo com a vida de alguns que não tem direção nenhuma na sua vida, que andam completamente desajustados em tudo, vida espiritual, material, física, conjugal, profissional? O que está acontecendo com a vida de alguns que, ao olharmos para eles ou elas, nós podemos ver tudo menos a atuação do Espírito de Deus sobre esta vida.
que tem o Espírito de Deus, irmãos, tem uma vida centrada, tem uma vida direcionada, uma vida estabilizada. E isso não significa ser perfeito, porque ainda assim nós iremos cometer alguns erros. Mas é que olhando para a vida de alguns, a gente percebe que não se trata de apenas alguns erros, mas de erros completos. E aí o Espírito de Deus nos proporcionou essa morada. O derramamento do Espírito de Deus proporcionou para nós esse benefício de morada do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Fale com o Espírito de Deus: Espírito de Deus, como eu tenho andado, me comportado, o que eu tenho feito, são evidências de um homem, de uma mulher de Deus. Espírito de Deus, tu tens se agradado da minha vida. Então a gente, irmãos, com o Espírito de Deus, a gente precisa acertar mais do que errar. A gente precisa viver uma vida que faça com que este mundo que ainda não conhece o Espírito de Deus, que não tem o privilégio da morada do Espírito de Deus, possa olhar para cada um de nós e ver: é diferente, é uma outra vida. Você já percebeu como é uma vida centrada? Uma vida direcionada. Quem tem o Espírito de Deus precisa se apropriar disso, queridos. Eu já disse algumas vezes aqui de que o povo de Deus deveria ser o povo mais inteligente, mais sábio deste mundo. Justamente porque nós temos o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus faz coisas extraordinárias e grandiosas sobre as nossas vidas. É abordado também a questão do crescimento da igreja. O derramamento do Espírito de Deus possibilitou o crescimento da igreja. Nesse crescimento é preciso enxergarmos uma coisa chamada de qualidade. Quantitativo, mas também qualidade. Quando o Espírito de Deus veio sobre a igreja no Pentecostes, a Bíblia diz que esses homens, essas mulheres, com o poder do Espírito de Deus que estava sobre a vida deles, eles então saíram de Jerusalém, porque a ordem de Cristo era, confirmando o que foi dito por João: eu os batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus disse: olha, enquanto não forem revestidos do poder do alto, não saiam de Jerusalém. Aleluias! E eles permaneceram em Jerusalém. Mas quando o Espírito de Deus veio sobre a igreja, eles entenderam que era hora de sair, mas era hora de sair para pregar o Jesus ressurreto, para pregar um evangelho que salvava. E eles saem falando a respeito: olha, aquele Jesus que vós crucificastes, que vós virastes os rostos, aquele Jesus que ninguém dá importância, ele é o Filho de Deus, e ele ressuscitou ao terceiro dia.
E o que vocês veem sobre as nossas vidas não é que estamos loucos, não é que estamos bêbados, mas hoje se cumpre o que está escrito em Joel, quando ele dizia, profetizado pelo Espírito que hoje está sobre nós: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. As vossas filhas e os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões. É isso que está acontecendo. Aquela multidão foi impactada. Aleluias! A Bíblia nos diz em Atos 1,15 que eram apenas 120. Mas em Atos 2,41 a Bíblia diz que agora esse número era 3.000. Em Atos capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz que isso chegava a quase 5.000. Mas em Atos 21:20, a Bíblia diz agora que se tratava de milhares. Não era mais 5.000, não era mais 10.000, mas era um número que não se podia mais contar, milhares. A igreja crescia. Um dos nossos papéis como igreja do Senhor, irmãos, é fazer a igreja de Cristo crescer com a pregação do Evangelho, o genuíno Evangelho, melhor dizendo. É levar essa palavra de salvação aos que ainda não são salvos, é fazê-los entender a condição que eles se encontram e que precisam também de Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. Quantidade cresceram, mas havia também a qualidade, porque a Bíblia diz que naqueles dias o coração da igreja foi tomado, de maneira que aqueles que possuíam alguma coisa não possuíam mais. O derramamento do Espírito de Deus sensibilizou a igreja de tal maneira que ela não conseguia ver o vizinho apenas como um vizinho mais, mas ela via como um ser humano carente da misericórdia de Deus, um ser humano que precisava da sua ajuda, e que com o Espírito de Deus ele se sentia constrangido e não poder mais estender a mão para aquela pessoa. Ele precisava estender. E eles desfazem da sua propriedade e começam a abençoar uns aos outros. A Bíblia diz que naquele começo da igreja do Senhor não havia ninguém necessitado, porque todos repartiam entre si. O Espírito de Deus traz sensibilidade sobre as nossas vidas, irmãos. O Espírito de Deus nos faz entender a dor do irmão e da irmã. E nós precisamos estar sensíveis a esse Espírito de Deus. Compreendermos que nós somos forasteiros e peregrinos neste mundo. E que precisamos vivermos de uma maneira tal que o Evangelho do Senhor seja tão transparente em nossas vidas, tão reluzente em nossas vidas. A igreja crescia, mas crescia em qualidade. Em nome de Jesus. Você foi alcançado, eu fui alcançado pelo Evangelho. Não continuemos ser aquilo que nós éramos no passado, porque com o alcance das nossas vidas a igreja está crescendo, mas ela precisa crescer também em qualidade. Aleluias! Qualidade! Temos que deixar alguns comportamentos para trás. Coisas que fazíamos errado antes é preciso abandonar, porque além de crescer na quantidade, é preciso também que haja qualidade, queridos.
é preciso que haja qualidade. Nós somos desafiados a sermos diferentes, porque a continuidade do meu e do seu comportamento do velho homem, coisas que não eram boas, coisas que se tratam de pecado, farão com que muitos estejam distantes desse evangelho. E nós sabemos disso. Quem prega a palavra de Deus sabe disso. Volta e meia temos o desprazer de ouvir pessoas dizer que não querem ser como determinadas pessoas que dizem ser crentes, mas que ainda continuam com práticas que são erradas. Qualidade. A gente precisa ter qualidade. O evangelho do Senhor hoje tem crescido? Tem. Mas a gente tem perdido também em qualidade. Muitos estão aí dizendo que aceitam a Cristo, mas continuam ainda ligados, presos a práticas deste mundo, com as ideias de que eu sou crente, sou servo, mas aqui é minha profissão, aqui é meu ganha-pão. Gente tentando argumentar esse comportamento errado, esse comportamento, podemos dizer, diabólico, porque é o diabo que lamentavelmente tem prazer nisso. Ele pensa que é, ela pensa que é, mas na verdade eles não são. Porque tem uma coisa que o mestre diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Dizer que gosta, que se sente bem na igreja, dizer que é amigo, dizer que realmente a palavra é verdadeira não é o suficiente. O suficiente é eu e você reconhecermos que somos pecadores e recebermos Cristo como Senhor da nossa vida e vivermos uma vida conduzida pela palavra de Deus. Isso é o suficiente para o Senhor. Por último, ele aborda um questionamento. Ele faz uma pergunta para nós: será que o Espírito Santo é desconhecido em nossos dias? Tudo porque nessa ação do derramamento do Espírito de Deus, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso e se depara com alguns irmãos que já estavam em Cristo e pergunta para eles: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Atos 19:2. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Lembro-me que no comentário do pastor, ele dizia que esse pronunciamento, que esse fato de eles dizerem que nem sabia que havia Espírito Santo, não é que eles não conheciam acerca da doutrina do Espírito Santo, é que eles ainda não haviam tido a experiência desse derramamento do Espírito Santo. E aí há a pergunta: será que o Espírito Santo é desconhecido nos dias atuais, nos nossos dias? Nesses 20 anos que temos, 10, 5, 3, 4, 1, 20, 30, 40... se nós pararmos agora neste momento e refletirmos da onde nós estamos, eu daqui, vocês daí, vocês que estão em casa, será que teríamos a condição de fazermos uma análise durante esse tempo? Eu tenho ou não conhecido esse Espírito Santo? Eu tenho tido experiências com esse Espírito? Porque é inadmissível que nós,
crentes em Jesus, não temos tido ainda experiências com o Espírito Santo de Deus. E essas experiências eu não estou falando especificamente sobre falar em línguas, sobre o profetizar, mas eu estou falando de uma experiência de sentir, de perceber, de ter a convicção: o Espírito de Deus mora dentro de mim, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. O prazer em servir a Deus, que é um processo dado pelo Espírito Santo, a alegria de fazer a obra de Deus, a disponibilidade para Deus, porque o Espírito de Deus fazia com que aqueles cristãos estivessem dispostos a entregar a sua vida, a morrer pelo Senhor. E aí? Vamos pensar nessa hora. Se hoje desencadeasse no nosso Brasil uma situação de que teríamos que dizer se servimos ou não a Cristo, e ao dizer isso, poderia me livrar da morte ou poderia acontecer a morte. A morte declarando que eu sou de Jesus. A vida, que isso não é vida, porque a Bíblia diz que sem Cristo nós estamos mortos. Quando nós não temos uma experiência com Deus, quando nós não aceitamos a Cristo, somos um bocado de vivo morto andando pelo meio da rua, na presença de Deus. Somos mortos para o Senhor. Nos tornamos vivos espiritualmente falando quando nós temos um compromisso com Cristo. Essa é a Bíblia Sagrada. Aceite quem quiser, concorde quem quiser, mas é a palavra de Deus. Qual seria a minha e a sua posição? Diríamos: eu sou de Cristo, se quiserem pode tirar minha vida. Ou diríamos: não, nem o conheço, nunca ouvi dizer. Será que o Espírito Santo é desconhecido nos dias atuais? Irmãos, como a gente precisa parar muitas vezes, fazer várias reflexões sobre as nossas vidas, principalmente a espiritual. Principalmente a espiritual. Então que nessa manhã, todos nós possamos, para a glória do Senhor Jesus Cristo, entender os benefícios que esse derramamento trouxe sobre a igreja, nos apropriar dele e permitir que esse Espírito ele trabalhe no meio de nós, nos ajuste, nos dê direção, nos transforme, faz que tenhamos realmente transparência, sejamos sinceros no serviço ao nosso Deus. Aleluias. Para concluirmos nessa manhã, João capítulo de número 7, versículo 38 e 39, nos fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado.
antes do Espírito ser derramado, Jesus ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão do seu ventre. Ele estava falando do Espírito de Deus, que ainda não havia vindo, por não ter sido Cristo ainda glorificado, ascendido aos céus. É esse Espírito que está sobre mim e sobre você. É Ele que faz morada, rio de água viva, que transborda, que mexe, que faz vários movimentos, que transborda. É esse Espírito que está sobre nós. Esses são os benefícios, a princípio, que o Espírito de Deus trouxe sobre nós. Amém? Vamos colocar de pé, orarmos, agradecer o nosso Deus. Aleluias. Bendito seja o teu nome, Senhor. A ti a honra, ó Deus, a ti a glória, a ti o louvor e toda exaltação. Ó Deus, muito obrigado pela palavra da terça-feira anterior, pela reprodução dessa palavra no dia de hoje, porque quem ganha com tudo isso, Deus, somos nós, a tua igreja, Pai. Que no nome de Jesus Cristo possamos permitir o teu Espírito atuar, como diz a tua palavra, como água viva dentro de nós, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a nos desligarmos de toda a tradição humana, todo costume, toda a tradição religiosa, Deus, que não vem de ti. Coisas que nos impedem, Deus, de termos uma intimidade contigo, de vivermos uma vida plena no Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, comportamento que havia em nós e que ainda carregamos sobre nós, ó Deus. Somos ainda rancorosos, temos dificuldade em perdoar, temos a facilidade ainda em mentir. Deus, continuamos ainda, Deus, presos à prostituição, ao adultério. Deus, coisas como essa que ainda estão sobre a vida de alguns. Que o Senhor, nesta manhã, com a conscientização do que o teu Espírito trouxe de benefício a nós, possamos, ó Deus, abandonar no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Possamos afastar da nossa vida, aleluias, e entendermos que o teu Espírito agora mora em nós. E portanto a nossa vida deve ser centrada, direcionada, uma vida pautada na tua palavra, Deus, uma vida em que as pessoas percebem a atuação do teu Espírito sobre nós, ó Pai. Nos ensina a sermos diferentes, Deus. Deus nos ensina a ser uma igreja atuante na pregação do teu reino, levando a tua palavra, o teu conhecimento, falando a respeito de Jesus, sem temer, sem se envergonhar, sem o medo de assumir a nossa identidade cristã, meu Pai. Oh Deus, precisamos, Senhor, porque foram benefícios inúmeros que o teu Espírito nos trouxe, e nós precisamos nos apropriar dele, Senhor. Obrigado, Deus, pelo privilégio de estar aqui nessa manhã. Estar na tua presença, louvando, ouvindo a tua palavra, Deus. Ah, Senhor, estávamos com saudade deste momento, Deus. Ainda que nossos lares fizéssemos, mas encontrar-se com os nossos irmãos, estar na presença dos nossos irmãos. E fazendo isso diante de ti, Deus, não há preço, é incomparável. Por isso abençoa o teu povo,
leva o teu povo em paz. Nos dê da tua graça, Senhor. E prepara os que à noite estarão aqui para receber mais de ti, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos e te louvamos em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que ainda temos revista da Escola Bíblica Dominical. Aqueles que quiserem, procure o nosso irmão Raildo. Amém? Um abraço para todos vocês. Que Deus em Cristo abençoe todos nós essa manhã.